Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Selk. Sou César e nesta aula será apresentado como implementar um autocomplete no pesquisar e também pesquisar no banco de dados. Por exemplo, eu começo a digitar, apresenta sugestões, eu coloquei carro, pesquisou como sugestão registros que tem no banco de dados, eu coloco carro usado 2023, clicando aqui ele recupera registros do banco de dados relacionado. Retornou registros relacionados a carro usado, então tem usado, carro usado, ele não utilizou simplesmente a frase inteira, ele utilizou palavras. Primeiro ele retornou o registro mais correspondente e depois registros que possuem palavras que eu estou pesquisando. Por quê? Por exemplo, eu alterei usado, cliquei aqui fora. Agora, ao invés de eu clicar conforme anteriormente havia clicado no drop-down, eu clico no botão pesquisar. Será retornado os registros que possuem a palavra carro, então aqui temos carro, e também 2023, 2023, 2023. Então, o nosso pesquisar é otimizado. Além de ter o autocomplete, também temos o pesquisar otimizado. É isso que será implementado nesta aula. Bora implementar este pesquisar. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server, o navegador Google Chrome para visualizar o resultado e o editor Visual Studio Code. Start o servidor local WAMP Server, acesso no gerenciador de arquivos WAMP Server e dentro do diretório padrão do WAMP Server criei o diretório Selk. Abro esse diretório Selk no editor Visual Studio Code. Para isso, simplesmente arrasto o diretório e crio o primeiro arquivo com o nome de index.php. E este projeto vai utilizar o framework Bootstrap. Então, eu pesquiso pelo framework Bootstrap. Após ter pesquisado, abro o site. Atualmente está na versão 5, venho em documentação e tenho como começar a o utilizar. Eu copio todo este código, copio e retorno no projeto. E preciso fazer algumas alterações. Por exemplo, qual é o idioma da página? Português Brasil. Em seguida vai ter caracteres especiais, permanece. Viewport para identificar o tamanho da tela do dispositivo do usuário. Em seguida o título e neste título coloco Selk, em seguida é o pesquisar. Isso será apresentado na aba do navegador. Depois que eu startei o servidor local, o WAMP Server, eu acesso o localhost e também acesso o diretório Selk. Então é isso que eu faço no navegador. Coloquei localhost e em seguida o diretório Selk. Acessou corretamente a página. Continuando no código-fonte, vamos ver. Depois eu estou incluindo o CSS do Bootstrap. Tem a parte da integridade para verificar se não foi interceptado e modificado no caminho. Esse é o cabeçalho. Abaixo do cabeçalho eu tenho a tag body, corpo. Atualmente eu tenho este H1. Eu altero, ao invés de utilizar este H1, eu apago tudo. E abaixo tenho o script relacionado ao Bootstrap. Deixo conforme como está agora. E primeiro, crio a tag div, finalizo a tag div, dentro utilizo o atributo class e o seletor do Bootstrap Container. Se você quiser, você pode vir aqui na parte de layout, container, é isso que eu estou utilizando. Este seletor do Bootstrap está indicando qual é a proporção da tela que ele deve utilizar quando você coloca este seletor container. Abaixo deste seletor, dentro coloco H1, finalizo este H1, utilizo o atributo class e o seletor margem top sendo de 4 e também uma margem em relação ao rodapé também de 4. E a frase sendo pesquisar da Selk. Conferir como que está ficando o título, pesquisar da Selk. Container não ocupa 100% da página, 100% seria container fluido. Quando eu utilizo o container, ele adapta o conteúdo conforme temos as proporções aqui. Depois posso começar já a criar o
formulário. Utilizo a tag form, finalizo a tag form. Dentro desta tag form eu utilizo o atributo class. Margem em relação ao rodapé também vai ser 4. Depois eu tenho o método post, os dados serão enviados através do método post e também acrescento um ID. O atributo ID, ele recebe um seletor com o nome de pesc, de pesquisar, traço, pesquisar produto, traço, form. Assim eu já consigo facilmente identificar. Não vai apresentar nada de diferente porque ainda não foi implementado nada dentro deste formulário. E posso utilizar div, em seguida finalizar esta div, utilizar o atributo class e o Bootstrap ele trabalha com grid, então eu indico que ele deve ocupar 12 grids, todos os grids o campo deve ocupar. E internamente eu utilizo o input type, o usuário deve digitar um texto, então será um campo do tipo text, name, o nome do campo sendo produto, depois o atributo class, posso utilizar do Bootstrap o form control, sendo este seletor, eu acredito que é este seletor, vamos ver em formulário se realmente é este form overview, conferir form control, sim, é form control. Copio o seletor para conferir se realmente eu coloquei correto, sim. Depois do form control, acrescento o atributo ID com o nome de produto. Em seguida, também um placeholder pesquisar. Pesquisar por ou coloco só pesquisar. Coloquei digite o valor, digite a palavra, você coloca conforme achar mais conveniente. Eu deixo pesquisar palavra. Finalizo o campo e coloco 2 quebra de linha. E abaixo acrescento um span. Depois lembrem deste span, ele tem o atributo ID e o seletor resultado underline pesquisa. Vai ser utilizado logo este seletor. Só junto aqui tudo e novamente coloco div, finalizo esta div, utilizo o atributo class e o seletor do Bootstrap column 12, indicando que deve ocupar 12 colunas. E temos o botão, utilizo a tag para criar um botão do tipo submit, seleciono submit e também class, o atributo class e o seletor do Bootstrap btn espaço btn success, sendo o botão da cor verde e apresenta a palavra pesquisar. Conferir como que está ficando atualmente, tenho o campo e depois o botão pesquisar. Eu acredito que aqui não há necessidade de colocar essas 2 quebras de linha porque eu estou utilizando o Bootstrap. Só deixo uma quebra de linha, não preciso das 2. Uma só, conferir, agora sim. Ou ao invés de eu deixar a quebra de linha, eu posso colocar o margem em relação ao rodapé de 2. Conferir se já fica o suficiente. Sim, 2 ou 3. 3, ficou melhor, 3. Digite a palavra, em seguida o que eu quero é pesquisar. Mas quando o usuário digitar alguma coisa aqui, eu quero que ele execute um JavaScript e pesquise sugestões no banco de dados. Então, vamos fazer essa parte. Eu crio um arquivo ou um diretório com o nome de JS. Dentro desse diretório, crio um arquivo com o nome de custom.js. Simplesmente coloco um alerta, em seguida carregou só esta palavra, só para conferir se realmente está carregando o JavaScript. E preciso incluir, coloco a tag script, em seguida o atributo source, indicando que deve carregar um arquivo, dou um Ctrl espaço, o editor apresenta que tem o diretório JS, em seguida custom.js. Se eu der um Ctrl F5, carregou, deu o alerta que tem no arquivo custom, significa que carregou corretamente. Ou
você também pode clicar no botão direito, exibir o código-fonte da página e testar o link. Não apresentou erro nenhum, carregou o arquivo corretamente. E quero chamar uma função no JavaScript quando o usuário digitar algum texto. Então, aqui no digita alguma palavra, eu utilizo onQueueUp. Opa, coloquei o P, é o onQueueUp, para identificar que o usuário digitou alguma coisa. Se o usuário digitou, chame uma função com o nome de carregar produtos. É uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Eu quero passar como parâmetro o próprio valor. Então, utilizo this.value, passar o valor que o campo possui. Crio esta função no JavaScript, a palavra reservada e em seguida o nome da função, e ela recebe como parâmetro o valor que eu estou passando aqui como parâmetro, o próprio valor que o usuário digitou no campo. E verifico se valor.length para contar a quantidade de caracteres, se a quantidade, faltou a letra G, se ela for maior ou igual a 3, então significa que execute este if. Coloco a frase console.log 3 letras. Opa, eu coloquei no final, é aqui 3 letras. E se não, else, acessa aqui no else, eu coloco console log, ainda não tem 3 letras, ou ao invés de eu colocar o número 3 letras, pego o valor length. Assim eu consigo apresentar também. Letras, 2 ponto, concateno, colocando o valor length. E aqui a mesma coisa. Letras, quantas letras possui, e aqui. Então, letras, eu coloco aqui a letra A e aqui a letra B para identificar a posição. Retorno no projeto, dou um Ctrl F5 para recarregar, botão direito, inspecionar, Ctrl F5. Sempre quando você fizer alguma alteração no JavaScript, recarregue a página com Ctrl F5. Coloco 1, então ele caiu na letra B, que é o else, só tem uma letra, sendo um número. Então eu coloco A, depois B, ainda está no else. Eu coloquei C, agora sim, caiu no hífen, letra A, aqui. Este else eu não preciso, eu só quero executar quando tiver 3 letras. Então, quando acessar este if, deve chamar um arquivo PHP. Eu acrescento o async, porque eu quero utilizar o await, agora sim. Await, aguardo o processamento, utilizo o fetch para fazer uma requisição para um arquivo PHP com o nome de pesquisar_produtos.php. Eu não tenho ainda este arquivo e deve passar como parâmetro uma variável nome, e esta variável nome ela recebe o que estiver dentro de valor. Este parâmetro que eu estou recebendo, o mesmo que eu dei o console log. Só falta concatenar para juntar. E a resposta eu atribuo para uma constante com o nome de dados. Não tenho ainda este arquivo, conforme eu citei, eu preciso criar o mesmo. Clico na raiz, crio o arquivo pesquisar produtos e esse pesquisar produtos ele vai buscar no banco de dados. Então eu preciso ter uma conexão com o banco de dados, conexão.php. Mas eu não tenho nenhum banco de dados, então eu preciso criar. Eu acesso novamente localhost. Após ter acessado o AMP Server através do localhost, venho em PHP um programa para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Eu deslogo porque eu já havia realizado o login, usuário root, a senha em branco e o servidor MySQL. Executar para acessar, preciso criar uma base de dados com o nome de Selk, seleciono a collection, UTF-8 MB4 Unicode CI para criar a base de dados e crio a tabela com o nome de produtos. 4 colunas já é o suficiente. A primeira coluna será ID, esta coluna é uma chave primária e também será auto-incrementa. Depois, a próxima coluna é nome
varchar e 220 caracteres. Seleciono o InnoDB, depois eu explico a diferença de InnoDB e MyISAN, vai dar uma diferença no nosso projeto, guardar e preciso cadastrar alguns registros. Venho em inserir e coloco o primeiro nome, carro usado. Você pode preencher mais alguns registros, eu deixo somente esse preenchido, clico em executar, procurar, já tenho um registro cadastrado. Mas para facilitar, eu vou executar uma instrução SQL com alguns registros para facilitar. Eu estou cadastrando, são 24 registros. Você pode fazer manualmente, conforme eu mostrei para cadastrar o primeiro registro, mas para facilitar, no meu caso, eu vou cadastrar tudo de uma vez só. E tenho todos os registros, 24 registros. Eu tenho a base de dados, tenho a tabela produtos, agora eu preciso conectar este projeto com essa base de dados. E tenho o arquivo conexão. E para facilitar, neste arquivo conexão, eu coloquei uma conexão pronta, onde está o banco de dados, local, quem é o usuário root, a senha em branco. Lembro quando eu acessei o PHPMyAdmin, eu utilizei o usuário root, a senha em branco, e quero acessar a base de dados Selk utilizando a porta 3306. 3306. Eu coloquei a conexão com a porta e sem a porta. Você verifica se o seu servidor aceita a conexão sem a porta, utiliza este exemplo. Quero testar, então testo o arquivo conexão, se realmente está realizando a conexão corretamente, coloco conexão.php, conexão com banco de dados realizado com sucesso. Então está funcionando. Se eu retirar algum caractere, não existe essa base de dados, vamos ver, erro, conexão não realizada com sucesso. Retorno para o correto, testo novamente, conexão realizada com sucesso, não preciso mais deste eco, e aqui também eu coloco die para pausar o processamento. Não deve continuar o processamento. Pause o processamento. Se eu der algum erro, pause, não continue. Está implementada a conexão, preciso incluir este arquivo conexão. Lembram desta variável con. Ela que possui a conexão. Quando eu falar variável que possui a conexão, é esta variável, porque ela está recebendo a conexão com o banco de dados. Eu incluo este arquivo conexão no pesquisar. Para isso, coloco include, incluir uma única vez o arquivo. Dou um Ctrl espaço, o editor já apresenta que eu tenho o arquivo conexão.php. Preciso receber agora este parâmetro que eu estou enviando pela URL. Então, se eu estou enviando pela URL, é um get filter underline input, somente faltou a letra T, agora sim, input, é um único valor e não utilizo o array, input underline get, porque eu quero receber o que vem pela URL, eu atribuí a palavra nome, então aqui eu também utilizo a palavra nome e recebo com uma string filter underline default. Depois que eu receber, eu atribuo para uma variável nome underline produto. Já tenho o valor, posso verificar. Se for diferente de empty, diferente de vazio, ou cifrão nome produto, acessa este if. Se não, acessa este else e crio uma variável com o nome de retorna, e esta variável recebe um array, primeira posição erro, ou status. Eu coloco status falso, pois houve um erro, em seguida uma mensagem MSG recebe o seguinte. E esta mensagem ele pode ser um alerta do Bootstrap. Pesquiso aqui pelo alerta, temos aqui o alerta, e este alerta da cor vermelha sendo danger. Danger, ele que eu utilizo. Copio e colo, somente está o aspas duplo ao redor, então internamente eu coloco aspas simples, aqui deve ser o aspas simples. Apago a frase e altero para a frase erro e em seguida nenhum produto encontrado. Somente preciso agora retornar isso em formato de objeto. Coloco echo, em seguida JSON encode para converter o que está dentro da variável retorna
é um array, eu estou convertendo para um objeto. E este retorno eu estou recebendo aqui no custom. Cadê o custom? Aqui, await. Então, significa que eu posso dar um console log em dados, mas só depois que eu realizar a leitura. Await, dados, eu estou retornando um objeto, então utilizo o JSON para ler, para realizar a leitura e atribuo para uma constante com o nome de resposta. Agora sim, o que está dentro desta constante resposta, eu dou um console log para conferir se realmente está retornando. Eu envio vazio, não envio o valor, eu quero que ele acesse este else e não o if. Retorno no navegador, eu retorno no arquivo raiz, digito 1, 2, 3, 4, 5, 6, não apresentou, por quê? Eu estou dando o console log. Vamos ver, inspecionar, venho em console, eu tenho a resposta. Vamos ver aqui, resposta 5. No entanto, ainda não funcionou, dou um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript, coloco 1, 2, 3, 4, 5, agora sim. Vamos ver aqui na resposta, eu implementei alguma coisa errada. Vamos ver, sim, console log dados, não, é console log resposta. Eu falei resposta e digitei dados. Ctrl F5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, agora sim. Erro, nenhum produto encontrado, está funcionando. Acessou o retorna. Agora, aqui eu dou um Ctrl Z para retornar o valor, mas aqui deve ser a resposta. E no if, posso pesquisar no banco de dados em função de ter já conexão com o banco de dados. Eu crio uma query, então vai ser um select, selecione a coluna ID, a coluna nome, from, conferir se é ID e nome sim, da tabela produtos, coloco alguma condição, sim, só quebro a linha para conseguir visualizar melhor, vai ser where, onde na coluna nome utilizo like, na coluna nome deve ter o mesmo valor que estiver vindo do formulário. E no momento eu crio um link para deixar a query mais segura e limit em seguida 1. E atribuo esta query para uma variável com o nome de cifrão query underline produtos. Eu tenho a query, preciso preparar a mesma, pego a variável con, lembro que eu já citei para vocês no arquivo de conexão, prepare para preparar a query que está dentro desta variável. Depois que eu preparar, eu atribuo para a variável result underline produtos. Depois de ter preparado, preciso substituir este link pelo valor que está dentro desta variável. Pego o result produtos, em seguida bind parent, indicando que este link nome ele deve receber o valor que estiver dentro desta variável nome produto. Assim eu torno a aplicação mais segura. Só falta agora executar. Cifrão result produtos e utilizo a função execute. Execute para recuperar os registros. Mas como eu estou utilizando o like, ele é desta forma. Eu apago o nome ou recorto no momento, eu recorto o nome, ele deve ficar assim, aspas simples, pode ter valor antes, então %, o texto que eu quero pesquisar e % que pode ter texto depois. Eu preciso converter para este formato. Como que eu faço isso? O que está dentro desta variável, que deve estar neste formato. Então, aqui acima, pego esta variável nome, produto, e dentro do if, eu indico que ela recebe o seguinte. Abro aspas duplo, coloco o %, em seguida concateno, pego o nome produto, concateno e coloco o % no final. Fica conforme eu já havia apresentado aqui. Aqui eu coloquei nome produto, então eu coloco pesque produto, só para ficar diferente.
pesque produto, pesquisar produto, pego a variável, substituo neste local. Eu já tenho o resultado, só falta verificar se realmente conseguiu encontrar. Se cifrão resulte, faltou colocar mais um parênteses, cifrão resulte produtos, for true, and e também cifrão resulte produtos. Eu conto a quantidade de linhas. Para contar a quantidade, linha count for diferente de 0, significa que encontrou algum registro. Acessa este if. Se não, acessa este else, indicando que não encontrou nenhum registro. Eu recorto e colo aqui abaixo. Eu recortei, era para copiar. Eu testo este else, então para testar este else eu acrescento mais uma condição, and e também a coluna ID deve ser igual a 1000. Eu tenho algum registro com a coluna 1000? Não, nenhum registro com ID 1000. Então não vai encontrar nenhum registro, deve cair neste else. Eu coloco no final o número 2, só para diferenciar, para indicar que caiu neste local. Retorno, dou um Ctrl F5, pesquiso por 1, 2, 3, 4, 5, 6, caiu no 2, exatamente, porque não encontrou nenhum registro no banco de dados. Agora eu tiro este AND e não vai cair no else. E neste if realizo a leitura. É mais de um registro, então eu utilizo o laço de repetição. Toda vez que ele passar pelo laço de repetição, vai ter os dados de um único produto. E para conseguir ler o que está dentro da variável resulte produtos, eu utilizo o fetch e depois estou utilizando a conexão PDO, então PDO, 2 pontos para resolução de escopo, fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna. E dentro deste while eu crio uma variável com o nome de dados, ela vai ser um array e ela recebe o seguinte, vai receber um array de dados. Primeiro vai ter a posição ID e esta posição ID recebe o que estiver em cifrão linha produto e a coluna que eu quero utilizar é a coluna ID. Eu estou recuperando a coluna ID do banco de dados. Depois do ID, eu também tenho a posição no array com a palavra nome, o mesmo da coluna. E aqui, nome. E esses dados eu quero retornar. Somente aqui, faltou finalizar com ponto e vírgula. Depois do while, esta variável retorna conforme já estou utilizando aqui. Quando for erro, também eu retorno quando for sucesso. Status true, houve sucesso, não houve erro nenhum. Em seguida, ao invés de ser MSG, vai ser dados. Uma posição dados retorna o que estiver dentro desta variável dados. Aqui agora eu retorno os dados. Posso conferir se está funcionando. Ctrl F5, eu pesquiso por carro, porque eu tenho cadastrado o carro, e tenho aqui o array. Dados retornou carro, carro ID 1, então significa que está funcionando, está retornando os dados. Só confiro no banco de dados, clico em procurar, ele retornou somente este registro. Vamos ver, é este registro que ele retornou? Não, ele retornou com o ID 1. Então, ele está retornando carro usado. Funcionou o like. Pode ter valor antes, como também pode ter valor depois da palavra que eu estou pesquisando. Pode ter antes letras e pode ter letras depois. Ele retornou somente um registro porque eu coloquei o limit. Eu retiro o limit. Agora vai trazer mais. Ou eu deixo o limite e coloco no máximo 10 registros. Melhor. Pesquiso novamente, apago isso daqui, dou um Ctrl F5, melhor. Agora eu pesquiso por carro. Ele retornou 10 registros carro, funcionando. No entanto, se eu colocar carro 2023, ele retornou? Não, nenhum produto encontrado. Mas eu tenho carro 2023. Tem? Só conferir? Sim, carro 2023. Mas tem uma palavra no meio, usado. Por isso que não retornou. Como que eu faço para retornar? Então, eu não utilizo o like. Ao invés de eu utilizar o like,
Eu comento colocando tudo em uma única linha? Não, comento assim. Pego esta mesma instrução, somente agora vou utilizar outra instrução SQL. Junto aqui, para ficar identado. Não utilizo mais pesca e produto, eu utilizo nome produto neste local, sem o porcento antes e porcento depois. No where, ao invés de eu utilizar isso, eu apago, eu utilizo math. Dentro do math, eu indico qual coluna, então vai ser a coluna nome, e na parte de substituir, eu utilizo o seguinte. Utilizo esta palavra reservada, depois o link nome, o link que depois vai ser substituído. Eu quero que ele ignore letra E, quando tem, por exemplo, carro novo e usado. Então, essa letra E no meio, ou quando tiver a palavra ou, eu quero que ele ignore. Então, eu coloco in natural para ele ignorar quando tiver a letra E ou, isto é, quando você deixa o banco de dados configurado para InnoDB, ele ignora 3 letras. Se você utilizar o MyISAN, ao invés do InnoDB, será ignorado 4 letras. Eu deixo o InnoDB, ele vai ignorar 3 letras. Então, por isso que eu coloquei aqui, quando tiver 3 letras, nem traga, porque vai ser ignorado. Limite 10, permanece a mesma coisa. Eu tenho o link nome está sendo substituído por nome produto. Vamos ver agora como que vai comportar-se. Ctrl F5, eu digito carro. Então, ele encontrou algum registro? Não, ele encontrou um erro. Não conseguiu retornar as informações. Vamos ver então, math nome, e não funcionou corretamente. Por quê? Eu preciso vir agora no banco de dados, venho na tabela produtos e executo a seguinte instrução. Eu quero alterar. Então, apago isso daqui, acrescento alter table, quero alterar a tabela produtos, adicionando add full text. O editor aqui está apresentando chave, quero utilizar a coluna nome, em seguida nome. Vamos ver se eu consigo executar corretamente isso. Clico em executar. Executou corretamente. Vamos ver agora se obtém. Dou um Ctrl F5, coloco carro. Vamos ver info. Já tem as informações. Erro, nenhum produto encontrado. Coloquei carro. Agora sim, encontrou carro. Mas eu quero 2023. Lembro que anteriormente não retornava. Coloquei 2023. Vamos ver se ele retornou aqui abaixo. Ele retornou primeiro carro 2023. Não importa que tenha a palavra usado. Ele pesquisou primeiro carro, depois 2023. Primeiro retornou o que é mais correspondente, carro 2023. Depois tem 2023. E continuou trazendo outros registros que possuem a palavra carro. Então, posso utilizar o full text para pesquisar, que fica melhor do que o like. Está funcionando, já estou retornando os produtos. Agora, falta implementar para que seja apresentado esta lista aqui como um drop-down. É isso que eu quero fazer, para o usuário ter a possibilidade de selecionar. Eu venho no arquivo index e tenho este span, resultado pesquisa. É ele que vou utilizar. Pego este resultado pesquisa e dentro deste if eu indico document.getElementById, o ID com nome, resultado pesquisa, ele vai receber um HTML, inner HTML. Depois acrescento valor ou produtos, coloco valor. Mas valor eu já tenho aqui acima. Então, ao invés de ser, será o resultado. Mas eu ainda não tenho esta variável resultado. Então, crio uma variável com o nome de resultado e ela recebe o seguinte. Eu crio uma lista,
utilizo a tag UL, finalizo essa tag UL, somente eu não finalizo aqui. Eu finalizo aqui abaixo, apago a parte que está finalizando e aqui a parte que está finalizando o L, eu deixo e preciso pegar o que resultado já possui, mais este UL. E dentro deste UL, utilizo o atributo class e o seletor do Bootstrap. List Group para criar uma lista e quero que ela fique fixa. Então, será Position fixa. Quero que ele fique fixo aqui abaixo do campo. Então, por isso que eu coloquei este seletor. Lembrando, estes seletores são do Framework Bootstrap que eu acrescentei aqui no arquivo index. Se você não acrescentar o Bootstrap, você não consegue utilizar estes seletores. Eu verifico se resposta, que eu estou dando console log, se resposta status for diferente de true, para ser diferente de true, vamos ver se vocês sabem, eu coloco o ponto de exclamação. Então, se for diferente de true, ou quando for true, acessa este if. Melhor, quando for true, acessa este if, se não, acessa este else, e eu implemento o seguinte: a variável resultado, ela recebe um li, um item, finalizo este li, e dentro deste li, o atributo class, e este atributo class recebe o list group, mas agora é um item. Então, traço item, e ele vai ser desativado, disable, para não poder selecionar. E internamente eu coloco a frase que está sendo retornado pelo PHP, que está dentro de resposta, e vai ser qual é a mensagem? A mensagem está dentro de MSG. Inclusive aqui eu não vou utilizar o alerta do Bootstrap, porque eu quero colocar dentro do próprio item. Então isso aqui não preciso. Não, esse aqui de baixo pode ficar. Ou eu retiro. Vamos ver. Sim, eu retiro. Esse daqui eu retiro. Eu retirei, então agora eu vou ter a resposta MSG, vai ser apresentada no drop-down. Retorno, dou um Ctrl F5, então eu coloco avião. O que aconteceu? Erro, nenhum produto é encontrado. Então está funcionando, retornando a frase. E quando encontrar, eu preciso realizar a leitura dos registros. Utilizo for, vai ter a variável de início, começa com 0, depois tem a parte para comparar, variável i for menor que resposta, que estiver dentro de, eu coloquei, qual é o nome? Coloquei dados. Então, aqui eu também utilizo dados. Para contar a quantidade, eu utilizo length, vírgula, e toda vez que passar pelo for, vai ser incrementado mais. For básico. E depois pego a variável resultado. Esta variável resultado, aqui está faltando, aqui faltou mais, concatenar. Resultado recebe o que ela já tem e mais o que eu acrescentar neste local. Pego este li para facilitar, e este li não é mais desativado, eu quero que ele possa selecionar. Então, vai ser list group item, em seguida action, que o usuário pode selecionar. E a resposta, aqui a resposta não vai ser o que está em MSG, vai ser o que está em dados, depois posição i, porque a primeira vez que ele passar pelo for, ele vai ter o 1, que refere-se ao primeiro registro. Segunda vez, segundo registro. Eu quero nome. É nome que eu atribuí? Sim, nome. Isso deve ser apresentado no drop-down. Retorno, dou um Ctrl F5 para recarregar, digito carro, erro, nenhum produto encontrado, mas se eu colocar carro,
já está apresentando as opções para selecionar. Simples assim. Carro, ele retornou carro usado, usado carro, carro, tudo que tiver a palavra carro. Se você colocar 2023, ele traz primeiro carro 2023, que é mais correspondente, depois as outras opções. Mas eu cliquei aqui fora, não fechou, então eu quero fechar. Para fechar, eu vou ver qual seletor que eu posso utilizar. Este seletor produto. Pego o seletor, venho no arquivo Custom e aqui abaixo vai ser Document, Get Element by ID, porque é um ID, e o nome do seletor que eu copiei, somente entre parênteses, produto, eu atribuo para uma constante com o nome de fechar, para eu poder fechar quando clicar fora. Em seguida, Document, .add event listener, eu estou aguardando um evento, eu estou aguardando o evento do clique, então quando clicar, execute uma função e nesta função eu recebo como parâmetro o evento event e agora sim, dentro desta função, pego a constante fechar, a constante aqui de cima, em seguida contains, utilizo este método, em seguida event.target e atribuo para uma constante com o nome de validar clique para verificar se houve o clique. Em seguida, se for diferente de validar clique, se clicou fora, então eu quero que ele feche. Utilizo document, eu utilizei outra coisa, está aqui, document.getElement by ID, eu quero fechar é o resultado pesquisa, é o drop-down que ele está apresentando abaixo. Então, se eu quero fechar, ele vai receber um conteúdo HTML, inner HTML, vazio. Ele substitui tudo que ele tem por algo vazio. Dou um Ctrl F5, pesquiso por carro, eu tenho os carros, clico fora, ele fecha. Ele substitui o drop-down por algo vazio. Eu estou fechando. Mas quando eu digitar alguma coisa e retornar o valor, clicando aqui, eu quero recuperar o nome para chamar um arquivo PHP responsável em buscar no banco de dados. E o clique que eu cliquei sobre o resultado, quero que ele faça o seguinte. Eu utilizo um clique para identificar que o usuário clicou. Ao clicar, ele chame uma função com o nome de listar underline produtos. Eu coloquei pesquisar, então agora será o listar. Coloco produto no singular e eu envio como parâmetro para esta função. Eu fecho aspas duplo, abro novamente e concateno. Nesse concatenar vai ter o seguinte. Eu vou retornar isso daqui, esse nome. Somente isso, mas para evitar erro, eu recorto novamente isso, utilizo JSON, sendo este método. Agora, posso criar esta função listar produto. Copio listar produto. E aqui abaixo vai ser uma função listar produto, ela recebe como parâmetro nome ou algo do gênero, o que eu quero pesquisar. E agora eu dou um console log só para conferir se realmente estou recebendo. Console.log, em seguida nome. Retorno no navegador, dou um Ctrl F5, digito carro. Agora, se eu clicar em carro 2016, custom linha 33, custom linha 33, recebeu carro usado. Mas assim como eu cliquei no resultado, ele retornou carro 2023, eu também quero que ele preencha aqui carro 2023. Então, faço o seguinte, depois do console,
utilizo document.getElementById com o nome de produto. É produto, só conferir, sim. O campo com o ID produto, ele deve receber no atributo value o seguinte valor, o que estiver aqui em nome, ponto e vírgula. Dou um Ctrl F5, digito carro, seleciono 2023, ele completou o campo carro usado 2023. Legal. Ou a próxima opção é, se o usuário clicar aqui em pesquisar, também deve chamar esta função. Para isso eu faço o seguinte, eu tenho dentro da tag form o pesquisar produto form. Ele é um submit, lembre, quando eu clicar neste botão submit, eu estou submetendo este formulário. Retorno no custom, crio uma constante, ou antes de criar esta constante, eu utilizo o document.getElementById para receber o pesquisar produto. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante. Está apresentando erro. Utilizo este padrão, só o F é maiúsculo. Em seguida, verifico aguardando o evento. Pesque produto form, esta constante. Eu aguardo add event listener, eu aguardo qual evento. O usuário clicar no botão submit. Se clicar no submit, eu utilizo o assim, que não, posso criar já uma função. Agora eu crio uma função seguindo o padrão ArrowFunction. Criei o parâmetro que vou receber, em seguida a função seguindo o padrão ArrowFunction. Você pode criar seguindo este modelo ou seguindo ArrowFunction, independente. Primeiro, e.PreventDefault, para ele não recarregar a página, ponto e vírgula para finalizar. Depois eu recebo o que vem do campo, document.getElementById, do campo com ID produto, só para conferir, deste campo produto, substituo, quero receber o valor, então é do atributo value. Depois que eu receber, eu atribuo para uma constante com a palavra nome. Agora também posso chamar esta função e passar como parâmetro este valor que está dentro da variável nome. Então, independente. Se eu pesquisei aqui por carro, em seguida 2023, linha 33, custom linha 33. Se eu clicar em pesquisar, linha 33, recebeu o carro usado. Se o usuário apagou o 23, 22, não selecionou aqui, clicou fora, clicou em pesquisar, eu estou recebendo o que vem de 2022. Então, o usuário pode pesquisar quando ele selecionar 2017, deve trazer o resultado, ou quando ele clicar em pesquisar. Independente, ambos chamam esta função listar. Se o usuário selecionar um item do dropdown, listar produto, chama esta função. Se o usuário clicou no botão, chama também a função listar produto. Falta implementar agora esta função listar produto. E ela vai fazer uma requisição para um arquivo. Primeiro eu acrescento async, porque eu quero utilizar o await. Então aqui eu acrescento await, aguardo o processamento. Enquanto não finalizar esta linha, não pode ir para a próxima. Fetch vai fazer uma requisição para um arquivo com o nome de listar underline produtos, com a extensão do arquivo PHP, e envio como parâmetro na URL nome, que será enviado o que estiver vindo aqui em nome. Depois que eu executar, atribua o valor para uma constante com o nome de dados. Preciso criar este arquivo. Para criar este arquivo, pego pesquisar produto como exemplo, Ctrl C, Ctrl V, e fecho pesquisar, só fico com a cópia. Pego o nome do arquivo, listar, substituo aqui por listar produtos,
No momento não preciso alterar nada, pode ficar assim mesmo, só comento isso daqui porque não está sendo utilizado. Eu junto tudo e aqui vamos ver no pesquisar produto também. Eu junto e comento porque isso aqui não está sendo utilizado. Fecho pesquisar, só fico com o listar. Ele está pesquisando o resultado e retornando o valor. Exatamente é isso que eu preciso. Depois que eu retornar os dados, eu preciso ler a resposta, await, aguardo o processamento. O que estiver dentro de dados, eu quero ler utilizando o JSON, porque eu retorno um objeto e o atribuo para uma constante com o nome de resposta. Depois posso ler os dados. Primeiro eu verifico se resposta for true, eu retorno true. Sim, então se status for true, acessa este if. Se não, acessa este else. E neste else, posso primeiro criar aqui acima uma variável com o nome de produto. Sim, pode ser produto. Por padrão, começa com valor vazio. E quando tiver algum erro, esta variável produto, ela recebe o que ela já tem e mais o que eu acrescentar aqui. Eu quero agora este alerta. Peguei o alerta, já aberto anteriormente, substituo pelo aspas simples aqui internamente, apago o texto e o texto vai ser o seguinte, vai ser o que vem do PHP, que está dentro de, é 2, o que está dentro de resposta, esta constante que possui a resposta, e é a mensagem, e a mensagem eu retorno numa posição MSG. Quando houver erro, eu tenho a mensagem. Agora eu pego esta variável produto e envio para o HTML. Como que eu envio para o HTML? Document.getElementById, uma ID com o nome de listar underline produtos. Ela vai receber um conteúdo HTML, inner HTML, o que estiver dentro da variável produtos. É claro, aqui eu não tenho os produtos, eu tenho a mensagem de erro. Não importa, pode ser a mensagem de erro ou os produtos. Preciso criar agora este spam aqui abaixo. Abro a tag spam, finalizo a tag spam, utilizo o atributo ID e o nome do seletor listar produtos. Quando tiver erro, acessa este listar produtos. Eu posso testar para ver se realmente retorna a mensagem de erro. Isso no custom. Ele deve acessar este else. Eu quero testar este else, então ele não deve retornar nenhum registro. Ao invés de ser carro, eu coloco avião. Eu não tenho esse texto, nenhum produto encontrado. Se eu clicar aqui em pesquisar, ele deveria retornar aqui a frase. Então, novamente, Ctrl F5, pesquiso por avião, não existe. Se eu clicar em pesquisar, erro, nenhum produto é encontrado, não encontrou o avião. Mas quando eu encontrar, se eu pesquisar por carro, ele vai encontrar, ele deve imprimir o resultado. Então, ele acessou este if. Neste if, eu crio um for para ler. Posso copiar ou digitar. Eu digito for, tenho primeiro a variável de início, ela começa com 0, depois a condição, a variável i for menor que resposta, a resposta eu retorno em dados, e para contar a quantidade de registro, utilizo linked. Estou contando a quantidade de registro. Toda vez que ele passar pelo for, a variável i será incrementada. E para enviar para o HTML, então, a variável produto recebe o que ela já tem, mais o seguinte valor. Quero criar um link, então vai ser href, não redireciona para nenhum local, mas você pode redirecionar para um visualizar. E aqui internamente eu quero imprimir o nome do produto. E o nome do produto vai estar em resposta, dados, depois a variável i, porque é a posição, se é produto 1, produto 2, produto 3,
e é o nome do produto. E o nome do produto eu retorno na posição nome, o mesmo que está aqui. Vamos ver no array. Eu tenho dados, tenho primeiro 0, 1, 2, 3. Então, esse 0, 1, 2, 3, 4, 5 eu identifico pelo i. Cadê o i? Está aqui. Pelo i. Depois, eu quero o nome. Pego esta posição. Se você quiser utilizar o ID, também pode utilizar o ID. Eu quero o nome. Inclusive, aqui na URL, se você quiser, por exemplo, criar um visualizar, eu apago logo. Só quero apresentar para vocês. Visualizar.php e envia como parâmetro ID. Então, aqui o ID, depois fecho aspas duplo e internamente concateno. Fechar aqui para conseguir visualizar melhor. Copio isso daqui e coloco ID. Logo eu apago essa parte do link. Isso aqui eu vou excluir. Provavelmente eu vou excluir. Vou ver se eu excluo ou não. Dou um Ctrl F5 para recarregar. Pesquiso por carro, carro 2023 e já retornou os valores. Faltou somente uma quebra de linha aqui para ficar mais organizado. Agora sim, dou um Ctrl F5, pesquiso pela palavra caminhão, temos aqui 2010, seleciono 2010, primeiro retornou o 2010, depois os outros registros. Quando eu passar o mouse, observe no rodapé, aqui no rodapé do vídeo, ele está indicando que redireciona para uma página visualizar e está enviando o ID 10. Nas aulas do CRUD com PHP, eu apresento como implementar uma página visualizar. Este tutorial está disponível no canal da Celk, ou também vou liberar no link abaixo do vídeo. Não vou implementar o visualizar, mas vocês podem seguir a aula do link citado, que vocês vão conseguir implementar o visualizar. Então, eu comento esse daqui, que possui o link, e aqui abaixo eu coloco o hashtag. Você que está acompanhando, você sabe porque tem o visualizar e o com o hashtag. Eu deixo com o hashtag carro, ou você pode pesquisar por usado, caminhão usado, ele retornou os registros que possuem a palavra usado. Carro usado 2017. Agora não está redirecionando para nenhum local porque coloquei o hashtag. Preciso comentar os console log, dou um Ctrl F, pesquiso por console. Então esse aqui eu comento. Tem mais algum? Tem mais um, não sei aonde, esse daqui. Desta forma eu apresentei para vocês como implementar um autocomplete. Eu começo a digitar, ele já apresenta sugestões, seguindo o mesmo padrão que o Google possui. Se você clicar aqui, clicando, ele realiza uma pesquisa e retorna o resultado. Mas se você fizer alguma alteração, não clicou aqui, clicou fora para fechar, ele não realizou a pesquisa. Então, você pode clicar aqui em pesquisar, que vai trazer a nova pesquisa. Você pode pesquisar clicando aqui ou clicando no pesquisar. E se você colocar caminhão 2023, cliquei fora, mesmo assim ele vai trazer. Ele vai pesquisar pela palavra caminhão e depois 2023. Usado não importa. Se você colocar caminhão e 2023, a letra E ela é ignorada, ela não é utilizada. Isso porque eu estou indicando na instrução SQL para ele ignorar letra E ou essas letras. Ele ignora até 3 letras porque eu estou utilizando o padrão InnoDB. Mas se você utilizar o MyISAN, vai ser ignorado 4 letras. Eu acho que InnoDB é melhor porque 3 letras já é o suficiente. Apresentado como implementar o autocomplete e pesquisar, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.